Olá pessoal, tudo bom? Então, seguindo aqui com os nossos estudos de matemática financeira, vamos aprender hoje a ideia de juros compostos, tá? Mas primeiro a gente tem que ver e recordar um pré-requisito que são as regras de arredondamento, tá? Como assim? Se eu tiver um número decimal e precisar arredondar esse número, né, seria eliminar algumas de suas casas decimais. Então, vamos supor que eu tenho esse número aqui, ó, 7,8, 2, 9, 6, 5, um monte de coisa. E precisar dar fim em algumas dessas casas decimais aqui, né? Não é só apagar os números que vão ser eliminados, né? Eu tenho que ver o seguinte, o que vai acontecer com este último carinha que fica, tá? E para ver o que acontece com ele, a gente analisa o primeiro dígito a ser eliminado. Então, olha só, vou separar aqui, né, o 9 do 2. Então, na hora que eu for fazer o arredondamento, vou ter que separar o 9 do 2, porque tudo isso aqui vai ser eliminado, né, e vai sobrar esse 2 aqui. Se o primeiro número a ser eliminado for menor do que 5, né? O que é o número menor do que 5? 0, 1, 2, 3 ou 4. O último algarismo mantido do número original não sofre alteração. Então, olha só. 1,123. 4. Arredondar os números para ficarem com duas casas decimais. Então, se eu for arredondar esse cara aqui, o 4 vai embora, né? Então, o que acontece? Como o primeiro dígito que foi embora é menor do que 5, o último que fica não se altera. Então, isso aqui é aproximadamente igual. O símbolo do igual com o tio em cima é o aproximadamente a 1,23, tá? Agora, se o primeiro algarismo eliminado for igual ou maior a 5, ou seja, 5, 6, 7, 8 ou 9, o último algarismo mantido deve ser aumentado de uma unidade. Como assim? Olha aqui. Vou arredondar esse número aqui para duas casas decimais só, dois números depois da vírgula. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser eliminado. Aí eu vejo que o primeiro número eliminado é o 8, né? O 8 é um número maior ou igual a 5, ele está aqui na segunda leva. Então, quer dizer que esse 6 aqui ganha uma unidade. Então, vai ficar 24,77. Aí aqui a gente segue a mesma ideia, ó. Vou arredondar para duas casas decimais. Então, isso aqui tudo vai embora, ó. Né? Então, eu olho o primeiro que foi embora, é o 5. Repara, a partir de 5, o último que sobrou aumenta uma unidade. Então, 0,93. Aqui, vou fazer arredondamento para duas casas decimais. Então, esse aqui vai embora. O que eu faço? Olho para o primeiro que foi embora, que é o 6. Ah, ele está na segunda leva aqui. Então, quer dizer que este carinha aumenta uma unidade. Então, vai ficar 12,48. E aqui a mesma coisa. Ó. Quem que vai embora? Tudo isso daqui. Olha o primeiro que foi embora. É o 2. Ah, ele está na primeira leva. Então, quer dizer que esse carinha aqui não se altera. Vai ser aproximadamente 15,45. Tá certo? Bom, com esse pré-requisito, a gente vem aqui para uma coisa importante. A gente não deve fazer arredondamentos sucessivos. Como assim? Arredondei um número. Preciso arredondar ele de novo? Né? Caso seja necessário arredondar um número por duas vezes seguidas, a gente tem que usar sempre o número original. Por exemplo, arredondar esse cara aqui para 3 casas decimais. Então, vamos ver. Para 3 casas decimais, eu vou eliminar a partir daqui, ó. Então, o primeiro que foi embora é o 9, o último que ficou é o 4. Então, isso aqui arredondado para 3 casas decimais vai ser 12,48.
1, 4, 5, né? Eu errei, não é para arredondar para 3 casas decimais, é para arredondar para 2 casas decimais. Se eu for fazer esse arredondamento da maneira errada, o que eu vou fazer? Vou olhar esse número aqui, ó, que já sofreu um arredondamento, e vou eliminar aqui o 5. Aí a gente lembra, se o primeiro número eliminado for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantenho o último número que sobrou. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, mais uma unidade. Então, se eu for arredondar isso aqui da maneira errada, eu vou pegar um número que já foi arredondado e arredondo ele de novo. Como o primeiro que foi embora é o 5, eu tenho que somar uma unidade aqui. Então, vai ficar aproximadamente 12,15. Só que essa aqui é a forma errada. Se eu lembrar que eu tinha que fazer outro arredondamento, né, com menos casas decimais, eu tenho que voltar no número original. O número original é esse. E olha, para arredondar ele para 2 casas decimais, eu teria que pegar a partir daqui. Então, o 4 que foi embora e o 4 é o carinha que está junto com ele. Então, cai no primeiro caso aqui. Então, isso aqui é aproximadamente 12,14, né? Já que o primeiro que foi embora é menor do que 5, então eu não faço alteração nenhuma, tá bom? Bom, aí com isso, pessoal, a gente pode agora ver a definição de juro composto, tá? Comparando com o juro simples. No juro composto, quando eu aplico essa taxa, né, que é a porcentagem que vai ser aplicada, né? No juro simples, essa porcentagem vai cair sempre no capital inicial, né? Aí, no final de cada período, agora, já no juro composto, né? No final de cada período, a gente soma o capital com os juros produzidos. Lembra que se eu fizer capital mais juros, eu vou ter o montante, né? E no próximo mês é em cima desse novo montante que a gente calcula os novos juros. Então, os juros, a porcentagem é aplicada aqui, ó, no montante que eu tenho, tá? Isso aqui é o que ocorre, por exemplo, nos bancos, quando você tem, por exemplo, uma conta poupança. Quando é aplicada a porcentagem de juros numa conta poupança, é aplicada em cima do valor que você tem na conta naquele momento, ou seja, no montante que você tem. E para a gente fazer uma comparação do funcionamento de juros simples e compostos, né? Vamos fazer uma comparação aqui, tá? Então, ó, para a gente fazer essa comparação, dá uma olhada nessa tabela aqui. Aqui eu vou ter uma tabela, né? E o exercício diz, considera uma aplicação de R$100. Peguei um valor fácil para a gente fazer os cálculos, né? Há uma taxa de juros de 10%. Preencha a tabela abaixo, comparando juros simples e compostos, tá? Então, olha só, no juros simples, no primeiro mês, que é quando eu depositei, o meu capital é de R$100. Os juros vão ser 10%. Então, 10% de R$100 é 10. O montante que eu vou ter na minha conta, 10 com mais 100, vai ser 110. Agora, no segundo mês, os 10% vão ser aplicados nos R$100. O capital que vai ser usado para calcular os juros vai ser os R$100 ainda. Então, 10% de 100 é R$10. O montante que eu vou ter vai ser os 110 que eu já tinha na conta. Vou acrescentar esses R$10 aqui, vou ficar com R$120 na conta. E aí, para o terceiro mês de aplicação, o capital que eu vou usar continua sendo os R$100 que eu depositei. 10% de R$100 é 10. O montante que eu vou ter lá na minha conta, então, vai ser os 120 que eu já tinha, mais os R$10 que eu ganhei de juros, veio para 130, né? No quarto mês, R$100 continua sendo capital, já que no juros simples é sempre o valor inicial investido. 10% disso aqui é 10. Vou somar com os 130 que eu tinha lá na minha conta, eu passei a ter R$140.
E no quinto mês, olha, continua sendo R$100 o capital. 10% de R$100 é R$10. Vou acrescentar aqui de novo, né, ao valor que eu já tinha e vou ficar com R$150 no último mês. Então isso aqui, pessoal, é o juros simples, ó. Juros simples, quem rende juros é sempre o valor inicial depositado. Agora, no juro composto, muda, tá? O primeiro mês é igual, porque o dinheiro que eu tinha na minha conta era de R$100. 10% de R$100 vai dar R$10. Eu vou passar a ter um montante de 110. Ah, tá, professor, mas está igual. Sim, o primeiro mês é igual. Vai mudar a partir do segundo mês. Por quê? No segundo mês, o valor que eu vou utilizar para calcular os juros é o montante acumulado. Então, o que passa a ser o meu capital é esse valor que eu tenho aqui, ó, o 110. E 10% de 110 é R$11. E na hora que eu somar os R$11 com os 110 que eu já tinha, eu passo a ter R$121. Então, repara, a partir do segundo mês, eu já tenho uma diferençazinha, não é? Ah, então como que vai ser para o terceiro mês de aplicação? O valor que vai ser utilizado para calcular os juros vai ser os R$121, que vai dar 10% dele, R$12,10. E na hora que eu somo com os 121 que eu tinha, eu passei a ter R$133,10. Olha, no juros simples era para eu ter só 130, já está compensando. No quarto mês, como que vai ser o calculado o juro? O capital que eu vou pegar é o 133,10, que era o valor que eu tinha na conta naquele instante. 10% disso aqui vai ser R$13,31, que na hora que eu somar com os R$133,10 que eu tinha, vai me dar um montante de R$146,41, enquanto que se eu tivesse em juros simples era para eu ter R$140. No último mês de aplicação, o capital é o montante acumulado, então R$146,41. Se eu calcular 10% disso aqui, ó, 10% de R$146,41, isso aqui vai dar 14,641. Só que tem um pequeno probleminha. Nos reais, a gente tem apenas duas casas decimais dos centavos. E aqui, na hora que a gente fez o cálculo, apareceram 3 casas, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Arredondamento. Esse cara eu elimino, né? O último dígito aqui eu elimino. Ah, como é que fica mesmo? Se o primeiro eliminado for 0, 1, 2, 3 ou 4, não muda, né? O último que ficou não muda. Agora, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu acrescento uma unidade em quem ficou. Como esse carinha aqui que foi embora é o 1, ele está no primeiro caso, ele não muda, né? Então, aqui eu já vou ter um valor aproximado, né, de R$14,64, que na hora que eu somar com R$146,41 que eu tinha, vai me dar um montante de R$161,05, enquanto que no juro simples era para eu ter R$150. Então dá para perceber que o juro composto acaba me dando um montante maior, né? Nossa, professor, mas eu vou ter que ficar montando essa tabela toda vez? Não precisa, né? Para a gente fazer o cálculo dos juros compostos, né, a gente já percebeu que esses juros obtidos são maiores do que o obtido no regime simples, né? A gente já tinha comentado que ele é o mais usado atualmente em transações comerciais e financeiras. E para a gente calcular os juros produzidos por um certo capital após um determinado tempo de investimento, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Montante é igual ao capital que foi investido, que multiplica
1 mais I, que é a taxa dividido por 100, elevado ao tempo, tá? Então, olha aqui. M é o montante acumulado no período. Repara que a fórmula dos juros compostos me dá um montante direto. C é o capital que foi emprestado ou investido. O I é a nossa taxa de juros. E T é o tempo que o dinheiro ficou investido, certo? Então, vamos ver alguns exemplos que aí vai ficar mais fácil, né? Então, a gente começa tirando os dados do exercício para facilitar a minha vida. Então, ó, uma pessoa fez um empréstimo de R$1.000. Então, o capital que foi pego emprestado é R$1.000. Para pagar após 4 meses. Então, o tempo que o dinheiro vai ficar lá parado, 4 meses. Há uma taxa de juro composto. Aí é interessante notar o seguinte, a maioria dos exercícios, quando for juros simples, não fala nada. Se só falar uma taxa de juros de 2%, você já subentende que é juro simples. Já no juro composto, o exercício acaba colocando. Então, a taxa vai ser 2% ao mês, certo? Então, na letra A, pediu para calcular o montante. Para a gente calcular o montante, fórmula do juro composto. Ó, montante é capital, que multiplica 1 mais I sobre 100, elevado ao tempo. Montante é igual. O capital é R$1.000, vezes 1 mais a taxa, que é 2, sobre 100, elevado a 4 meses. Montante é igual. 1.000. Lembra que eu tenho que fazer primeiro essa continha de divisão lá dentro do parêntese, né? Por causa da ordem de prioridade. Então, vai ficar 1 mais 2 dividido por 100 vai dar 0,02, que eu elevo à quarta potência. Ordem de prioridade, continha que está lá dentro do parêntese, tá certo? Então, vai ficar montante é igual a 1.000, que multiplica 1,02 elevado à quarta. E aqui, pessoal, a gente tem que ficar esperto com uma coisa. 1,02 elevado à quarta não é 1,02 vezes 4. Socorro, quem fizer isso está perdido. O que quer dizer? Que eu vou ter que fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Então, o expoente me mostra quantas vezes que eu repito a base. Nossa, eu vou ter que fazer isso na calculadora, professor? Ficar fazendo essa continha? Bom, se você pegar e olhar na calculadora do computador, né, ela tem o formato padrão, certo? E se eu clicar aqui, eu tenho o formato científico, que vai me dar umas possibilidades a mais. Então, tem esse botãozinho aqui, ó, do x com o y em cima, né, do x elevado a y, que eu posso usar para facilitar a minha vida, tá? Então, eu vou pôr 1,02, clico nesse botãozinho do x elevado a y, repara que ele botou um chapéuzinho aqui, esse chapéuzinho, esse acento circunflexo, é o símbolo de potenciação. Elevado à quarta potência e aperta igual. Então, repara que deu essa coisa feia aqui, né? Então, 1,02 elevado à quarta potência vai dar 1,0824, tralalá, tralalá. Já é para arredondar, professor? Não, ainda não. Deixa para arredondar lá no finalzinho, tá? Então, eu vou continuar aqui em cima, ó. Montante é igual a 1.000 vezes 1,082 e mais um monte de coisas aqui, tá? E agora, eu volto lá na calculadora, vezes, porque esse número aqui já está na memória, 1.000. Dou Enter. Então, repara que o número vai ser 1.082,43216. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um arredondamento aqui, não vou? O arredondamento que eu vou fazer é a partir daqui, ó, do 216.
Eu olho, quem que foi o primeiro que foi embora? É o 2. Ele não está naquele caso de ser o número menor do que 5. Então quer dizer que esse 43 aqui, né, o 3 não se altera. Então o montante ele vai ser igual a aproximadamente, que agora eu vou pôr o aproximado, R$ 1.082,43. Não esquece de lá no finalzinho colocar o R com o cifrão para mostrar que é dinheiro. Então o montante está aqui. Aí na letra B, ele pediu os juros, né, que a pessoa pagou. Como é que eu faço isso? A pessoa tinha pego R$ 1.000 emprestado e pagou 1.082, eu vou subtrair, né? R$ 1.082,43 menos os R$ 1.000 que tinha sido pego emprestado. Então, pagou de juros R$ 82,43, sem esquecer de colocar o R com o cifrão ali na frente, tá bom? Ó, outro exemplo. Começa tirando os dados. Qual é o montante? Então, o exercício que é o montante gerado por um empréstimo de R$ 500. Então, o capital foi R$ 500, feita uma taxa de juro composto de 10% ao mês. Então, o I vai ser 10% ao mês, em um período de tempo de 4 meses. Uma coisa que eu não tinha comentado, mas é bom ficar atento, lembra que taxa e tempo combinam, né? Taxa mensal, tempo em meses. Se não tivesse combinado, aqui eu ia ter que mexer no tempo. Mas esse exercício está tudo em ordem, só jogar na fórmula do montante. Montante é capital que multiplica 1 mais I sobre 100 elevado ao tempo. Escreva a fórmula para me lembrar dela. E agora substituo os dados. Então, R$ 500, 1 mais 10 sobre 100 elevado a 4. Montante é igual a 500. Lembra que a gente faz essa divisão aqui primeiro, né? Então, fica 1 mais 0,1 elevado a quarta. 500 vezes 1,1 elevado a quarta. Agora a gente pega um auxílio para a calculadora, né? Se eu vier aqui e clicar nesse C, eu limpo aqui o visor e faço 1,1, botãozinho X elevado a Y, 4, apertei Enter, tá aqui o resultado, dá 1,4641. Já arredondo aqui? Não. 1,4641. Como aqui é pouca coisa, né, até posso escrever tudo. Eu só vou fazer o arredondamento na hora que eu chegar no resultado final. Então, esse 1,4641, eu vou lá e multiplico por 500. E olha só, deu exatinho, R$ 732,05. Então, 732,05. Não tive que fazer arredondamento nenhum. Lembra de pôr o R com o cifrão para mostrar que é dinheiro. E está feito o exercício. Agora, terceiro exercício. Terceiro exemplo. Tirando os dados. Qual é o juro? Então, agora eu quero o juro de uma dívida de R$ 700. Então, o capital é R$ 700 por um período de 6 semestres. 6. Então, o tempo aqui, ó. Tempo, 6 semestres. Há uma taxa de juro composto de 10% ao ano. Então, I é 10% ao ano. Bom, repara que aqui, ó, taxa e tempo não combinam, né? Eu tenho tempo semestral, taxa anual. O que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer a taxa combinar com o tempo, ó. A taxa deve, o tempo, deve combinar com a taxa. Então, eu tenho que transformar 6 semestres em ano.
para poder fazer o cálculo. Nossa, professor, como é que faz isso? Eu tenho que me lembrar que um ano são 2 semestres, né? Então, se eu pegar e dividir isso aqui por 2, 6 semestres vai dar 3 anos. Agora tudo combina, tá tudo bonitinho, só jogar na fórmula do montante. Capital que multiplica 1 mais I sobre 100 elevado ao tempo. Montante é igual a R$700, que multiplica 1 mais 10 sobre 100 elevado à terceira. Detalhe, pessoal, em juro composto, evita mexer na taxa. Como ela está aqui dentro e vai ser elevada a um certo expoente, para transformar a taxa e equivaler ao tempo é mais complicado. Então, a gente deixa o tempo combinando com taxa, tá? Então, o montante fica 700, 1 mais 0,1, porque essa divisão vem primeiro, elevado à terceira. Montante é igual a 700, que multiplica 1,1 elevado à terceira. Montante é igual a 700, a gente pega um help lá para a calculadora, né? E faz 1,1 elevado à terceira, que vai dar 1,331. Então, 1,331. Então, o montante vai ser, vamos ver se vai dar exato ou não. Isso aqui eu multiplico por 700, né? Então, multiplica por 700, 931,7. Então, 931,7, coloco o R com o cifrão dos reais e completo com o zero para dar as duas casas decimais dos centavos. Então, esse é o montante. Só que o exercício pediu os juros. Então, eu venho aqui e faço o cálculo dos juros, né? Como a gente fez anteriormente, os juros eu lembro. Pegou R$700 e pagou 931, a diferença é os juros. Então, 931,70 menos 700. Então, os juros aqui vai dar R$ 231,70. Sem esquecer de pôr o R com o cifrão ali na frente para mostrar que é dinheiro, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos. Até mais.